Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa última reunião deste semestre sobre Descartes e Pascal. Nesse semestre, a gente estudou o problema antropológico em Descartes e Pascal, e aí a gente deu uma análise no problema antropológico em Descartes, a partir dos conceitos do autor de res cogitans e res extensa. E agora nós estamos concluindo com o problema da finitude em Pascal, estudando a miséria e o tédio humano nos fragmentos da obra Pensamentos. Hoje, nós vamos fechar o semestre estudando o seguinte tema em Pascal, na sua obra: razão, limites e valores. E quem vai apresentar hoje, a nossa reunião, novamente, será o Pedro Henrique, Pedro Silva, né? Ele vai apresentar esse tema, mas antes de a gente começar a reunião, vamos fazer uma oração para a gente começar. E eu vou orar aqui. Senhor, nós oramos ao Senhor nesta manhã, chegamos ao Senhor e pedimos por sua misericórdia para que a gente possa fazer uma boa reunião para glorificar o nome do Senhor. Ilumine nossas mentes, nosso coração, nosso entendimento, para que a gente possa aprender, entender e estar com a mente corretamente aberta, mas também com o filtro segundo a verdade do Senhor, para receber aquilo que é verdadeiro e distinguir os conceitos segundo a sua verdade, Senhor. Obrigado por tudo, por este semestre, pelas pessoas que estão presentes, participaram, e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Pedro, aí está com você, você pode conduzir da forma como você considerar melhor. Beleza. Bom, pessoal, bom dia também. Espero que vocês estejam bem. Hoje é a última reunião, né? E esse é o tema que nós vamos trabalhar. Nós começamos tratando especificamente sobre a miséria e a grandeza humana em Pascal, né, a respeito desse pensador. Depois fomos para a diversão e o tédio como condição do homem como grande e miserável. E então terminamos com razão, quais são os limites e a importância que Pascal vai apontar nos fragmentos. Então, mais uma vez, acho que é importante esclarecer, para que haja um estudo didático e compreensível de Pascal a partir de pensamentos, é preciso uma sistematização, é preciso uma técnica maior, por assim dizer, justamente porque são fragmentos, são pensamentos dispersos, às vezes conjecturas, enfim, aforismos. Então, é difícil sistematizar isso. E eu separei alguns aqui, nós vamos ver o que ele vai tecer, vai desenvolver a respeito disso. Bom, então, assim como na última reunião, eu vou ler o fragmento e se alguém quiser comentar, a gente vai discorrendo a respeito deles, vai acrescentando coisas e assim por diante, ok? Então, assim, outra coisa, conforme a última reunião também, eu estou usando duas edições aqui, a dos Pensadores e a da Folha de São Paulo. Então, quando algum fragmento tiver esse caractere aqui, é justamente porque é nessa edição. Mas, de qualquer forma, vocês vão encontrar nas duas edições essa numeração aqui, que é do primeiro é Luiz Lafuma, que foi um editor contemporâneo de Pascal, e essa aqui é de Brunjevic, um pensador francês também ali do século passado, se não estiver enganado.
Bom, de qualquer forma, vocês vão encontrar esses com essa numeração, os fragmentos. Primeiro fragmento aqui, para introduzirmos. Afinal, que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito. Tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos. Tanto o fim das coisas como o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável. Ele e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Bom, é muito curioso nós notarmos esse paradoxo, como nós já havíamos apontado nas reuniões passadas, esse paradoxo antropológico que Pascal vai sempre estar enfatizando, né? Paradoxo e uma dialética, por assim dizer, porque tem dois lados e parecem contrários, mas se complementam. Então, infinitamente incapaz de compreender os extremos. E aí nós vamos ver isso, que Pascal... Não sei porque que eu estou com Descartes na mente, gente. Enfim, Pascal, ele vai sempre esclarecer isso, dessa desproporção, dessa disjunção, dessa oposição, de certa forma, em nossa natureza. Então, ele começa se perguntando o que é o homem diante, o que é o homem dentro da natureza, e vai tecer algumas coisas que parecem paradoxal, né? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada, um ponto intermediário entre tudo e nada. Aqui nós lembramos da grandeza e miséria humana. Uma proveniente da graça, uma criatura de Deus, e a outra proveniente da queda, desobediência a Deus. E esse pano de fundo teológico é importantíssimo para entender Pascal. Isso é incontornável na obra dele. Seja em seus escritos matemáticos, físicos, quanto filosóficos, em pensamentos, você extrai uma filosofia política, de certa forma, você extrai uma antropologia, um existencialismo também, enfim. Mas esse pano de fundo, né, esse referencial teológico, jansenista, é importantíssimo para nós compreendermos o corpus pascaliano, por assim dizer. A segunda citação já começa com uma crítica a Descartes. Acho que é por isso que eu estou com Descartes em mente. Escrever contra os que aprofundam demais as ciências. Descartes. Aqui ele começa expondo já a sua diferença, ou melhor, aqui ele começa expondo sua crítica. Ao decorrer da apresentação, nós vamos ver minimamente a diferença entre os dois pensadores. Mas é bastante curioso e é bastante, assim, parece que obscuro também, por conta dos fragmentos serem apenas fragmentos, nós entendermos exatamente o que é que Pascal está querendo dizer. Escrever contra os que aprofundam demais as ciências. Nós vamos compreender isso mais para frente, e é justamente por causa do limite da razão. Aqui nós temos o racionalista por excelência, Descartes. Terceiro fragmento, e aí de acordo com a outra edição, muda apenas a tradução, algumas linguagens ali, mas, e se eu não estiver enganado, eu só achei, na verdade, assim, isso também está na edição dos Pensadores, mas, enfim, somente esse colchete aqui está lá na edição da Folha de São Paulo, que ele vai dizer, o tradutor, né, o editor vai colocar como uma proposição atribuída a Pascal. Então, assim, no registro clássico, de certa forma, isso talvez não estava lá.
mas faz total sentido pelo que ele vem tecendo, né? Nós vamos ver. Não posso perdoar Descartes. Bem quisera ele, em toda a sua filosofia, passar sem Deus, mas não pôde evitar de fazê-lo, dar um piparote para pôr o mundo em movimento, né? Dar como se fosse um, um tapa, né? Depois do que não precisa mais de Deus. É curioso isso, porque em outro fragmento, Pascal vai criticar o ateísmo e o deísmo. Ele vai dizer que os dois são abomináveis a Deus. Justamente porque um nega a existência e o outro nega a providência. Então, Pascal, de acordo com os fragmentos que estão registrados, ele entende Descartes como um deísta. Esse termo aqui é bastante engraçado, né? Mas é como se fosse um tapa mesmo. Deu corda ao relógio. A analogia do relógio ainda não era recorrente, mas é justamente isso. Bem quisera ele, em toda sua filosofia, passar sem Deus, mas não pôde evitar de fazê-lo dar um tapinha para pôr o mundo em movimento. Então, isso remonta a lá atrás, as causas aristotélicas, né? Mas, em suma, em Tomás de Aquino, os modernos estão criticando a escolástica, né? De certa forma, né? Isso não é majoritário, mas ainda estão pautados nela. Então, nesse sentido de primeiro motor, por mais que eles não vão mais usar essa terminologia, mas tem essa concepção em mente. Pascal está denunciando o erro de Descartes quanto ao funcionamento do cosmos, né? Deus, segundo Descartes, de acordo com Pascal, deu apenas um tapa no mundo, deu apenas um empurrão para que tudo funcionasse. Depois do que, não precisa mais de Deus. Depois a gente pode, caso alguém quiser complementar, apenas levante a mão e pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. Só vamos nos concentrar aqui nos fragmentos, para que a gente não se disperse muito. Um outro fragmento ele vai dizer Descartes inútil e incerto. Né? O que Descartes... Engraçado que Descartes se encontrou com Pascal, só que Pascal ainda era muito jovem. Tem registro disso, enfim. Mas todo esse linguajar dos filósofos às vezes é metodológico, né? Às vezes é justamente só para apontar a ferida ali e querer ficar atentando o outro. Enfim. Um outro fragmento a respeito de Descartes, que Pascal vai dizer. Descartes, cumpre dizer, grosso modo, isso se faz por figura e movimento, porque isso é verdadeiro. Mas dizer quais e montar a máquina é ridículo, pois é inútil, incerto e penoso. E ainda que fosse verdadeiro, não acreditamos que toda a filosofia valha 1 hora de trabalho. Bom, aqui tem algo muito delicado, né? Mas, de acordo com os fragmentos anteriores, Pascal está criticando toda essa concepção mecânica de Descartes a respeito do mundo, a respeito também do homem, e não conseguindo, Pascal está dizendo a respeito de Descartes que ele não consegue reconhecer os limites da razão. Então, o racionalista por excelência concebe um mundo mecânico, na qual Deus é apenas um agente impessoal que deu movimento ao mundo, e tudo que nós explicamos exclui Deus.
Então, aqui nós temos termos a respeito da mecânica mesmo, né? Máquina, né? Montar uma máquina, enfim. Mas quando Pascal vai dizer isso, ainda que fosse verdadeiro, né? Dizer quais a figura, o movimento e montar a máquina, não acreditamos que toda filosofia vale 1 hora de trabalho. Isso é muito, acho que é ambíguo, esse fragmento de Pascal, justamente porque Pascal era um matemático, um geômetra, né? E, enfim, foi um dos primeiros que desenvolveu uma máquina de calcular na época dele, ainda muito novo, e tem todas as contribuições dele para a matemática em si. E, de certa forma, se nós formos analisarmos a filosofia de Pascal, é nada mais do que uma afirmação da graça e do pecado. Em que sentido? Da insuficiência humana, da miserabilidade humana e da grandeza humana, da dignidade humana, pela graça eficaz, a eleição, enfim, como um bom jansenista. Mas nós conseguimos notar isso. Então, onde que eu quero chegar? É justamente nesse ponto de que, para Pascal, parece que não acreditamos que toda filosofia vale 1 hora de trabalho, no sentido de que ela não produz algo aplicável, por assim dizer. Isso é uma das interpretações de Pascal, ok, gente? Enfim, mas nós vamos poder tirar essa dúvida mais para frente. Então, assim, eu acredito que é nesse sentido que ele traz essa concepção. Tem um outro trecho de Descartes. Ele vai dizer que a filosofia é para uma explicação aos leigos do que eles fazem nas ciências. Então, no sentido de que Descartes também era um matemático e também tentou fazer uma física, mas, enfim, é muito engraçado ver essa relação da filosofia, né? Ao longo da história da filosofia com outras disciplinas. Então, com a teologia, com a física, com a matemática, justamente porque ela se confunde, mas às vezes ela apenas fundamenta o desenvolvimento de determinadas áreas. Então, quando Pascal diz isso, parece que ele está se contradizendo, mas me parece apenas que ele está afirmando a não aplicabilidade da filosofia da época dele, claro, a gente pode discutir isso, mas apenas como um desenvolvimento reflexivo, teórico, para tratar sobre outros temas. Então, a filosofia tem essa concepção da amplitude reflexiva, que abarca outros campos. Alguém gostaria de complementar algo? Não. Bom, um outro fragmento. Depois nós voltamos à crítica de Pascal a Descartes, podemos comentar a respeito disso. Mas aqui ele entra a respeito dos limites da razão, né, as características dela. As características dela, de certa forma. A última tentativa da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Revelar-se-á fraca se não chegar a percebê-lo. Pois se as coisas naturais a ultrapassam, que dizer das sobrenaturais? Então, assim, tem trechos em Pascal que você fica maravilhado com aquilo. Ele te dá uma clareza tão profunda e simples,
com precisão, assim, que parece que a gente quer colocar na parede, assim, para todo mundo ver e ler aqui, se maravilhar. Mas justamente ele aponta esse sentido da razão, do limite dela. Então, a última tentativa dela, e sim, em últimas consequências, a razão deve reconhecer que há uma infinidade, uma diversidade infinita de coisas que a ultrapassam. Revelar-se-á fraca, insuficiente, incapaz, se não chegar a percebê-lo. Engraçado, né? É tanto paradoxal isso. Revelar-se-á fraca, se não chegar a percebê-lo, que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Pois se as coisas naturais a ultrapassam, que dizer das sobrenaturais? Então, o pano de fundo, quando Pascal vai dizer sobre as coisas naturais, é a física. Não só a física, mas principalmente, né, a filosofia natural, a física, da época dele. Então, toda a concepção de espaço, a concepção de tempo, a concepção de vácuo, assim, era tudo muito complexo, e ainda para nós é. Mas, se na época de Pascal, de Descartes, no período, né, ali fim do século XVI, início do XVII, essas coisas assim maravilhavam e impactavam eles, e Pascal reconhecia de que a razão não alcança tudo como compreensão e explicação. Ele vai levar às últimas consequências nesse sentido de o que dizer das sobrenaturais. Então, se a respeito das coisas naturais, a razão não pode esgotar, não pode compreender e explicar todas as coisas, o que dizer das sobrenaturais, que é supra-racional. E é por isso que eu não sei se alguém tocou nas reuniões anteriores, mas é interessante também ver essa relação com outros autores também, de que algumas características que vão dar a Pascal é de que ele é um fideísta, né? Ele prioriza a fé em detrimento da razão no âmbito teológico, né, religioso. Mas é ainda uma concepção muito precipitada. De fato, é um preconceito. Porque Pascal é enorme, assim, não tem como exaurir ele de forma completa e denominá-lo dessa única forma. Não só Pascal, né, mas os filósofos em si, é difíceis de encaixá-los em um único rótulo. Mas há sim portas, por assim dizer, de que ele deixa essa brecha. Mas precisamos levar em conta vários fatores. Um outro fragmento, ele vai citar Agostinho, e assim, no documento lá que eu enviei, vocês podem ver depois, tá até a citação ali de Agostinho, tá todas as referências, enfim. Ele vai dizer, Santo Agostinho, a razão nunca se submeteria se não julgasse que há ocasiões em que deve submeter-se. É, pois, justo que se submeta quando julga que deve submeter-se. O que Pascal está dizendo aqui? Pascal está dizendo a respeito da razão quanto à religião. No sentido de que, de acordo também com Agostinho, a fé é não é a apreensão, mas seria esse valor à autoridade. Nós cremos justamente devido à autoridade. Autoridade no sentido assim, bíblica, eclesiástica. Entendam onde que eu tô querendo chegar. Então, nesse sentido, a razão nunca submeteria se não julgasse que há ocasiões em que deve submeter. Então, doutrinas teológicas, na qual a razão não consegue exaurir aquele campo para poder explicá-lo, os milagres, por exemplo, então ela se submete.
E aí entra o campo da fé em si. E ele vai complementar dizendo que é justo que submeta quando julga que deve submeter-se. Então, aí há um valor no sentido da razão em que ela consegue reconhecer esse tipo de coisa. O limite dela entrou ao campo do suprarracional, há uma submissão à autoridade e é por meio daí que a fé passa a exercer sua função, por assim dizer. Bom, a citação de Agostinho é de um sermão, eu coloquei aqui, desculpa, é da carta de Santo Agostinho a Consêncio, e sobre a precedência da fé ou da razão. Isso está lá na edição dos Pensadores. Isso foi uma nota do editor, então não necessariamente foi Pascal que inseriu essa referência, né? Enfim, é interessante notar, porque não só nessa única ocasião que Pascal vai citar Agostinho assim, de forma direta, mas é nesse sentido, então, que eu entrei no campo do fideísmo, né? Que há uma ênfase na fé em detrimento da razão e, de certa forma, uma sobreposição às duas coisas. Mas é preciso cuidado em denominá-lo dessa forma, justamente porque eu acho que é algo natural, algo inevitável de nós reconhecermos isso. Campo onde a razão não pode compreender, porque é da natureza dela, justamente por essa categoria suprarracional, a fé passa a exercer sua função. Isso não significa que a fé é irracional, mas tem essa dimensão da suprarracionalidade, aquilo que ultrapassa mesmo. E é por isso que deve haver, segundo Pascal, de acordo com Agostinho, essa submissão da razão, naquilo em que ela deve submeter-se. Bom, e esse outro fragmento é um dos fragmentos mais tocantes, assim, de Pascal. É um dos meus favoritos. O coração tem suas razões que a razão não conhece. Percebe-se isso em 1000 coisas. Digo que o coração ama o ser universal, naturalmente, e a si mesmo, naturalmente, conforme aquilo que se aplique. E ele se endurece contra um ou outro, a sua escolha. Rejeitastes um e conservastes o outro. Será devido à razão que vós amais a vós próprios? Talvez vocês já ouviram esse trecho, talvez já citaram também esse trecho. O coração tem razões que a própria razão desconhece. E aqui é muito importante nós entendermos em que sentido Pascal está trazendo a categoria do coração, né? E nós podemos pensar no mesmo sentido bíblico, né? Dos livros de sabedoria, que é justamente esse órgão central no ser humano, da onde todas as vontades, da onde todas as decisões provêm, e não necessariamente apenas dos afetos. Por mais que isso é talvez o principal, mas não apenas isso. Então, quando Pascal diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece, não significa a paixão exacerbada por alguém. Isso também pode se aplicar, mas é no sentido de que a compreensão das decisões e das razões, das vontades, dos motivos do coração, ela ultrapassa a nossa compreensão racional. Então, é muito legal esse paradoxo que o Pascal vai trazer. E aqui, por fim, ele vai dizer, será devido à razão que vós amais a vós próprios? Então, aqui também, no pano de fundo, é o quê? É a queda. Em que sentido? A concupiscência, o amor próprio, o orgulho, que Pascal também vai trabalhar em pensamentos, ele provém da razão, do coração. E aqui eu trago um outro fragmento de que Pascal diz que não é por causa que as pessoas são muito racionais de que elas não são religiosas, mas é por conta
das motivações ou por conta das paixões do coração dela, que ela não crê em Deus. Isso faz toda a diferença. E esse é o pano de fundo, o quê? Agostiniano bíblico. O que nada mais em Provérbios diz, né? Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Agostinho sempre vai estar enfatizando essa questão também do coração. Isso é muito caro à tradição teológica. E isso depois vai remontar lá, os filósofos holandeses, né, calvinistas, vão trazer também essa concepção que é rica para poder entender o homem. Mas é nesse sentido. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Será devido à razão que vós amais a vós próprios? Então, a razão tem uma dimensão objetiva, metódica, técnica, por assim dizer. Mas só o coração concebe essa outra dimensão afetiva. O Jean comentou aqui que um dos trechos da canção do João Gilberto foi daqui. Certamente. Certamente que sim. Por favor, Matheus. Eu acho interessante essa parte aí, né? Principalmente porque eu já vi muito essa frase aí, que o coração tem suas razões que que a razão não conhece. Ou tem outras formas de dizer, porque às vezes as pessoas também parafraseiam essa frase também, mas em si é muito interessante. E acho que também depende muito da forma como o Pascal está transmitindo, acho que você já falou isso já, mas acho interessante dessa forma do que seria a razão em si. Porque, de fato, o coração muitas vezes ele vai estar contraposto, mas será que hoje eu vejo muito essa dicotomia muito grande de coração e razão, mas essa dicotomia está muito presente porque as definições de coração e razão são distintas em si mesma e depende muito da forma como você vai caracterizar a razão. Muitas vezes a gente imagina o seguinte: uma proposição, uma forma específica de pensar faz sentido para tal sujeito, mas para mim não faz sentido. Então, uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, ela vai estar muito interligada, vai estar muito fazendo muito sentido para esse sujeito. E a pergunta é, pô, se estamos a partir da razão e a razão considerando que ela, entre aspas, vamos dizer assim, é universal, em que cada um tem uma forma específica, metódica e universal de entender como que a linha de pensamento, elas são estruturadas e são, assim, equivalentes a outro indivíduo, por que então existe então essas diferenças? Então, uma pessoa tem uma linha de raciocínio específica, acredita em tal coisa, outra pessoa diferente. É interessante ver que, então, pode ser que talvez aí, não estou dizendo se é ou não é, se a ideia de Pascal não é, a questão é que eu acho interessante essa questão, porque muitas vezes o que vai determinar não é em si se a linha de pensamento da pessoa é muito racional, se é coerente com aquilo que a gente pensa sobre a lógica, mas simplesmente o desejo do coração, essa afeição, né? Então, é interessante ver que você percebe que a razão em si não é totalmente absoluta, universal, mas simplesmente serve de um coração que, independente daquilo que é argumentado, o coração, ele ainda assim faz refém à razão, né? Então, a razão em si, como o próprio, a gente sabe, né? Tem uma forma específica de, não vou assim, tem uma forma específica de entender tal pensamento, mas a pessoa, mesmo que ali para todo mundo seja lógico, para outras pessoas nem tanto. Mas por que então essa diferença? Talvez seja essa diferença, seja esse desejo, essa afeição direcionada, diferente, sabe? Então, acho muito curioso, né? O coração tem razões que a razão não conhece, né? Principalmente, eu logo pensei, né? Quando você vai se apaixonar por uma garota, a garota não quer nada contigo, você continua se apaixonar, né? Você, pô, coração, e aí? Não há sentido ficar pensando, vai fazer o quê, né? Não tenho razão, sabe? É, mas é só isso mesmo, acho muito interessante essa frase, acho que, tipo, me pega bastante essa frase. É justamente isso. É a motivação do coração que move em si a razão. Aqui eu citei um trecho, coloquei um trecho aqui do. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. A imagem, assim. Beleza. Não, aqui eu saí aqui, mas enfim. Aqui eu citei um trecho do Pondé, no livro dele,
Ensaio sobre epistemologia pascaliana, está lá nas referências também, de que o coração é o órgão por meio do qual nos relacionamos com a sobrenaturalidade. É por meio dele que experimentamos o sentimento natural. Natural significa segurança para além de legitimidade racional possível. Ele é também o órgão da vontade e da caridade. Ou seja, em Pascal, de certa forma, tem 3 características aqui do coração. Então, o órgão por meio do qual nos relacionamos com a sobrenaturalidade, experimentamos o sentimento racional, sentimento natural, e sentimento natural aqui em que sentido? De certa forma, a intuição, de certa forma, essa percepção do que Pascal vai dizer, e os modernos também colocam, de primeiros princípios. Então, essa questão da ordem, do espaço, do tempo, os princípios lógicos também. Então, isso é o coração que percebe, nesse sentido de intuição, né, de sentimento natural. Significa segurança para além de legitimidade racional possível. Os primeiros princípios para fundar também o conhecimento. Além disso, ele é também o órgão da vontade, da deliberação, da decisão e da caridade. Algo muito caro também a quem? A Agostinho, caritas, né? Aqui seria o ágape. É justamente isso, é o amor. Então, essas 4 características, se a gente pudesse colocar dessa forma, é o que denominaria coração, assim, nos escritos de Pascal. E aqui um outro fragmento muito precioso, é o coração que sente Deus, e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não a razão. Aqui é muito Pedro, interessante. Sim, Jean, por favor. me permite? Com certeza. Interessante falar isso aí. Lembrei bastante, tu também estava falando antes dos calvinistas holandeses, e o Doiver, ele tem uma concepção semelhantíssima com essa. Ele fala que o coração justamente é o centro do homem também, né? E é a partir dali que se orientam as demais coisas e concepções que o próprio homem tem sobre a realidade. E por quê? Porque é um termo bíblico, né? É um termo bíblico. O coração, a Bíblia fala que o coração dirige o homem, que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, e fala, inclusive, para a gente não se deixar enganar por tudo que o coração nos fala, né? Porque é enganoso. Mas, de certa forma, o termo bíblico para definir o homem em sua integralidade é o coração, né? Aquilo que responde pelo homem são toda a complexidade que envolve o coração humano, tanto quanto as nossas crenças, quanto os nossos desejos, nossas emoções, né? Então, acho interessante falar sobre isso, porque a gente consegue ver uma aproximação, né? E como autores cristãos não conseguem fugir tanto da sua própria essência, que é Cristo, né? O Jesus, e as concepções que advêm do próprio Cristo e da concepção divina. Então, interessante, enfim, só um comentário mesmo. E sobre ali o coração tem razões que a própria razão desconhece. Sabe que eu ouvi a música do João Gilberto e parecia familiar, e eu não sabia de onde, agora tô sabendo. E é interessante também, porque eu estou estudando, mais um parênteses, a Martha Nussbaum, e ela fala que, na verdade, o coração tem muitas razões que a razão deve tentar descobrir, né? A Martha Nussbaum fala que as razões do nosso coração e da nossa mente são alvo principal da razão para a gente poder tentar viver melhor e, enfim, ir à busca do florescimento humano, que é o termo que ela usa, ou, enfim, da eudaimonia, que é o termo aristotélico. Mas muito interessante. Quem que é a autora? Desculpa, eu não consegui ouvir. A Martha Nussbaum. Ah, sim. Ok, depois pesquisar. Legal. Então, é muito precioso isso, né? De como uma tradição tão rica, ela perpassa, assim, a história com, às vezes, diferentes definições, mas com o mesmo sentido, né?
amparado nas escrituras, mas assim, os antigos, os modernos, os medievais, de certa forma, os contemporâneos também, cristãos que trazem esse significado da antropologia bíblica. Valeu pelo comentário, João. Mateus também, valeu. E aqui um outro trecho que eu estava citando, de que o coração que sente a Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não à razão. Então, para Pascal, demonstração racional de Deus, o máximo que você pode conseguir de certa forma, uma contribuição para que o indivíduo reconheça um criador, reconheça um legislador cósmico, por assim dizer. Porque, justamente por esse pano de fundo, isso é muito forte. A gente não consegue... Talvez a gente não conseguiu perceber de acordo com os fragmentos que a gente selecionou aqui nas exposições. Mas o pano de fundo teológico, jansenista, da graça eficaz, da eleição, é muito forte em Pascal. Então, por que Deus sensível ao coração? Justamente porque a fé que é recebida pelos eleitos, ela é inigualável, ela é insuperável pela razão. E nesse sentido, razões que a própria razão desconhece, né? O coração. Então, a fé é isso. Deus sensível, Deus tocando, Deus, assim, quebrantando o coração. Se a gente pudesse colocar dessa forma. Mas é nesse sentido, né? De coração como órgão central do ser humano que relaciona com a sobrenaturalidade, da onde também vem a vontade e a caridade que sente a Deus. Tem um outro sentido que às vezes há um pouco de confusão nas características que Pascal vai dizer a respeito do coração, que não apenas sobre a vontade, mas também sobre essa questão do sentimento natural, que seria a intuição, né? O reconhecimento dos primeiros princípios. E aqui está um fragmento que esclarece isso, de que ele vai dizer: conhecemos a verdade não só pela razão, mas também pelo coração. É desta última, o coração, desta última maneira, né, pelo coração, que conhecemos os princípios. E é em vão que o raciocínio que deles não participa tenta combatê-los. Os pirrônicos, que só têm isso como objetivo, trabalham inutilmente. Sabemos que não sonhamos. Por maior que seja a nossa impotência em prová-lo pela razão. Essa impotência mostra-nos apenas a fraqueza da nossa razão, mas não a certeza de todos os nossos conhecimentos como pretende. O que Pascal está falando aqui ainda dos primeiros princípios. Os primeiros princípios são, né, aquilo que eu já havia dito nesse sentido, né? O espaço, o tempo, os princípios lógicos também, tudo aquilo que fundamenta o conhecimento, de certa forma. Pois o conhecimento dos princípios, como o da existência de espaço, tempo, movimentos, números, identidade, ele vai dizer também, é tão firme como nenhum dos que nos proporcionam os nossos raciocínios. E sobre esses conhecimentos do coração, a respeito dos primeiros princípios, e do instinto, aqui está a questão da intuição, né, do sentimento natural, é que a razão deve apoiar-se e basear todo o seu discurso. Então, aquilo que o coração proporciona, né, de acordo com os primeiros princípios, fundamenta os raciocínios racionais. Desculpa. Os raciocínios racionais ficou redundante, né? Os raciocínios, né? Discursivos, enfim. Jean? Jean, quer acrescentar algo? Acho que não. Vamos ver. Jean, seu microfone está ligado. Não sei se...
Tô escutando nada, né? Aí, acho que tranquilo. Enfim, o coração sente que há 3 dimensões no espaço e que os números são infinitos, e a razão demonstra, em seguida, que não há 2 números quadrados dos quais um seja o dobro do outro. Os princípios se sentem, as proposições se concluem, né? Os princípios pelo coração, as proposições pela razão. E tudo com certeza, embora por vias diferentes. E é tão inútil e ridículo que a razão peça ao coração provas dos seus princípios primeiros, para concordar com eles. Quanto seria ridículo que o coração pedisse à razão um sentimento de todas as proposições que ela demonstra para recebê-los. Essa impotência deve, pois, servir apenas para humilhar a razão que quisesse julgar tudo, mas não para combater a nossa certeza, como se apenas a razão fosse capaz de nos instruir. Provesse a Deus que, ao contrário, nunca tivéssemos necessidade dela e conhecêssemos todas as coisas por instinto e por sentimento, né? De acordo com o coração. Mas a natureza recusou-nos esse bem e só nos deu, ao contrário, muito poucos conhecimentos dessa espécie. Todos os outros só podem ser adquiridos pelo raciocínio, ou seja, através da razão. Eis porque aqueles a quem Deus deu a religião pelo sentimento do coração são bem felizes e se encontram legitimamente persuadidos. Mas aos que não a têm, aos que não têm o sentimento do coração, né, portanto a fé, só lhe a podemos dar pelo raciocínio, à espera de que Deus lhe a dê pelo sentimento do coração, sem o que a fé é apenas humana e inútil para a salvação. Então, é nesse sentido que Pascal vai dizer a respeito do coração. Ele traz várias características, como intuição, né, sentimento natural, instinto, da qual reconhecemos os primeiros princípios, mas os raciocínios discursivos são, né, as proposições lógicas, são de acordo com a razão. E aqui ele conclui dizendo de que bem-aventurados são aqueles que Deus deu a religião, ou seja, a fé pelo sentimento do coração. Mas aqueles a qual não receberam, só podemos dar um raciocínio à espera, e aqui está uma outra palavra-chave para o entendimento em Pascal, que é a contingência da graça, né? A espera, a contingência da graça do presente de Deus, que é a fé aos corações dos homens, daqueles que apreenderam racionalmente a respeito de um Criador, de um legislador universal, mas de que sem a fé não podem ser salvos. É muito profundo isso aqui. Não sei se, assim, lendo rapidamente e tentando explicar dessa forma, talvez fique um pouco confuso, mas depois vocês podem procurar lá o fragmento inteiro. Enfim, aqui eu tive que fazer alguns cortes, né? Mas, caso não tenha curiosidade, é muito interessante toda essa discussão, Pascal. Aqui eu acrescentei um outro fragmento de um trecho do livro do Ricardo Mantovani, 10 lições sobre Pascal, para falar a respeito dessa intuição, né, do coração como um sentimento natural, contraposto à filosofia cartesiana. Bom, ele diz o seguinte: enquanto para Descartes toda ciência parte, ou deveria partir, de ideias claras e distintas, que por isso mesmo nos proporcionam acesso à própria natureza daquilo que representam, nosso filósofo Pascal vê nos termos primitivos e nos primeiros princípios, espaço, tempo, princípio de identidade, causalidade, elementos que, estando ao limiar de qualquer discurso, testemunham, antes de mais nada, nossos limites. Para Pascal, o fato de não conseguirmos definir palavras como tempo, espaço, movimento e ser não significa em absoluto que conheçamos intuitivamente a essência de tais coisas, como cartesianamente poder-se-ia pensar, no sentido inato, né? Ao invés disso, nosso filósofo Pascal preferirá ressaltar que tal incapacidade racional
deve chamar nossa atenção para o fato de que não podemos responder pelo fundamento, e por isso os primeiros princípios de nossos conhecimentos. Então, é no sentido assim, a contraposição de que para Descartes, de certa forma, isso é inato. Para Descartes, a ciência deveria partir dessas ideias claras e distintas, indubitáveis. Já Pascal pensa que o coração é o órgão do sentimento natural, dessa percepção dos primeiros princípios. E, nesse sentido, essa limitação racional nos esclarece a incapacidade cognitiva mesmo. Então, não podemos responder pelo fundamento, e aqui está uma palavra forte, né, para a modernidade, para Descartes, enfim, principalmente. Então, não podemos responder pelo fundamento primeiro de nossos conhecimentos. Aqui Pascal quer apontar o limite da razão, quer apontar a incapacidade, a insuficiência, né, racional. Enfim, isso complementa tanto a crítica que Pascal colocou em alguns fragmentos anteriores a Descartes, quanto essa questão dos primeiros princípios, né, pelo sentimento natural. Aqui ele vai dizer, na outro fragmento, pode ser que haja verdadeiras demonstrações, mas não é certo. Assim, isso mostra apenas que não é certo que tudo seja incerto, para a glória do pirronismo. É engraçado que às vezes vai estar assim bem aleatório, né? Os fragmentos. Você passa de um fragmento a respeito do coração e isso está assim nos pensamentos mesmo. Está falando a respeito da fé, da graça, daí vem falando sobre a incoerência ou a importância do pirronismo, tipo, outra coisa totalmente distinta. Mas é importante também essa corrente filosófica para Pascal, porque pirronismo aqui ele está visando o ceticismo de Montaigne, né? Foi filósofo, acho que anterior ainda a Descartes, ali do século XVI, e tem os famosos ensaios, né, e tudo mais. Mas, enfim, ele vai dizer nesse sentido, de que não é certo que tudo seja incerto. Pode ser que haja verdadeiras demonstrações, mas não é certo, né? Não é taxativo, né? Absoluto. Assim, isso mostra apenas que não é certo que tudo seja incerto, para a glória do pirronismo. Então, às vezes, ele vai ter essas ironias também, que é muito engraçadas nos pensamentos. Um outro fragmento, ele vai dizer instinto, razão, né, que são os títulos de alguns fragmentos, que conforme ele vai colocar. Temos uma incapacidade de provar que nenhum dogmatismo pode vencer. Temos uma ideia da verdade que nenhum pirronismo pode suplantar. Então, ele vai trazer duas correntes opostas, na qual tem suas limitações e tem sua importância. Então, a incapacidade de provar que nenhum dogmatismo pode vencer, portanto, né, não pode afirmar com absoluta certeza. E uma ideia da verdade que nenhum pirronismo, um ceticismo radical pode suplantar, pode desbancar. Né? Por mais que, assim, é um tanto problemático, às vezes, conforme nós vamos colocar o ceticismo pirrônico e não conseguimos distinguir ele do ceticismo acadêmico, se é que há uma distinção correta e tudo mais. Mas na antiguidade você tinha essa diferença. Enfim, a partir da modernidade ali, em Montaigne especificamente, parece que justamente o ceticismo é uma única coisa só, e portanto o pirronismo e o ceticismo seriam sinônimos da mesma coisa, né? Enfim, só um comentário. Aqui, um último fragmento, e aí eu encerro. A corrupção da razão aparece em numerosos costumes diferentes e extravagantes. Foi preciso que a verdade viesse para que o homem não vivesse mais
em si mesmo. Então, assim, eu me lembro, separando esse fragmento, acho que foi a Camila, se eu não estiver enganado. Não me lembro se foi a Camila, enfim. Me perdoe se não foi a Camila, se foi outra pessoa, enfim. De que, sim, Pascal, os efeitos noéticos, né, da queda estava explícito. E sim, está explícito, mas não na terminologia teológica, né, que a gente usa hoje. Mas nesse sentido de que sim, a razão foi corrompida, foi afetada, sim. A mente humana foi afetada pelo pecado. Então, nesse sentido de que a corrupção da razão aparece em numerosos costumes diferentes e extravagantes. Então, coisas que são totalmente absurdas e incoerentes e imorais, poderíamos colocar também dessa forma. E aqui ele termina dizendo que foi preciso que a verdade viesse para que o homem não vivesse mais em si mesmo. Em que sentido isso tem a ver com a razão? Bom, essa dupla não, porque para Pascal há 3 ordens no homem, né? E a gente vai falar sobre isso nessa última citação. Mas, enfim, essa diferença entre coração e razão, elas se entrelaçam de certa forma, ok? Isso não é absoluto, enfim. Justamente por quê? Porque a verdade vem ao homem para que ele não vivesse mais em si mesmo. Mas no outro fragmento anterior, ele vai dizer que a razão, ela não ama a si mesma. Em contrapartida, é o coração. Mas isso afeta a razão, né? Porque o coração corrompido afetou a razão também corrompida. Mas o homem viver em si mesmo é o quê? O orgulho, é a concupiscência, é o pecado. Então, é nesse sentido também que essas consequências da corrupção da razão aparecem nos numerosos costumes diferentes e extravagantes. Aqui não temos como saber exatamente o que Pascal está querendo dizer, quais exemplos ele, né, desenvolveria isso. Mas é nesse sentido de que o verbo veio ao mundo para que os homens não vivessem mais em si mesmos. Então, a submissão da razão, quando deve submeter-se ao verbo. Isso que é a fé, Deus, o verbo sensível ao coração. E aí não há uma oposição, mas uma complementariedade. Campos, aqui a gente poderia usar, né? No sentido antropológico do neocalvinismo, né? Campos soberanos e independentes que podem conversar, né? Aqui há um diálogo, mas que tem suas próprias especificidades, né? Suas funções distintas. Enfim, aqui eu faço apenas um último comentário, citando um trecho do próprio Pondé também, no livro dele Conhecimento na Desgraça, que é sobre epistemologia pascaliana, dizendo que não há nenhuma comunicação interna entre as ordens. E aqui, né, a antropologia pascaliana vai distinguir, né, 3 ordens do homem: matéria, ou corpo, espírito ou alma, caridade e vontade. Então, não haveria nenhuma comunicação interna entre as ordens, pois não existe uma continuidade ontológica, né? Uma continuidade a respeito dessas identidades. Toda a matéria junta não é capaz de produzir um único pensamento, né? Ou seja, o corpo não produz, né, algo intelectual. E pensamentos juntos e pedaços de matéria, ou seja, intelecto e corpo juntos, não são capazes de produzir um único movimento da caritas sobrenatural, proveniente, né, da vontade, caridade sobrenatural. A capacidade cognitiva humana tem profundas dificuldades operacionais em virtude dos efeitos da insuficiência caída, né? Ou seja, a capacidade cognitiva, né, tem profundos efeitos da insuficiência, tem profundos efeitos operacionais em virtude dos efeitos da insuficiência caída. Enfim, a disjunção, essa inexistência de
união das três ordens, corpo, espírito e vontade, implica a não integração dos elementos que constituem o cosmos. Eu sei que ficou um pouco confuso, talvez, esse trecho aqui ficou meio dificultoso, mas é nesse sentido que eu queria apontar, conforme o Pondé coloca, de que há essas três ordens, segundo a antropologia pascaliana, de matéria, espírito e caridade ou vontade, mas com os efeitos da queda, essa desproporção, essa disjunção, né, essa inexistência de união, implica a não integração dos elementos que constituem o cosmos. Então, por isso, as suas especificidades de funções, as suas naturezas próprias, a respeito de cada uma. Matéria, o corpo tem sua função específica, o espírito, o intelecto, sua função específica, a caridade e a vontade, sua função específica, que pode ser realizada através da matéria e do espírito, mas que precisa de um fator externo, de um fator da graça, para que ela seja exercida, né? A caridade. Enfim, gente, eu não sei se ficou tão compreensível esse último trecho, mas acredito que quem tiver interesse dá para pegar isso no próprio livro e depois discorrer. Isso a gente acha em Pascal, como eu havia dito, não sistematizado e agrupado, mas a gente vai ver essas terminologias ao longo dos pensamentos. Matheus, não saberia dizer se seria uma tricotomia. Me parece que sim, né? A princípio, olhando assim. Mas é muito mais que isso, né? É muito mais complexo que isso. O Pondé em si, ele vai desenvolver o que ele diz como fenomenologia da desgraça. Nesse problema antropológico que o Pascal vai expor, né? Nos fragmentos. Que seria essa questão das três ordens, matéria, espírito e caridade ou vontade, mas que elas explicitam a desproporção, a disjunção e a imaginação. E isso tudo proveniente da queda. Anterior à queda, essas três ordens, e esse termo é caro, três ordens, essas três ordens no homem, ela era integrada, ela era junta, ela era complementar. A partir da queda, isso fica disjuntivo, desproporcional, e esse conceito de imaginação também, que ele vai apontar, é algo que não contribui para a importância, assim, de um conhecimento. Enfim, tem todo um pano de fundo também a respeito do conhecimento da filosofia natural, ou seja, da física, né, da matemática também. E é muito interessante analisar isso em Pascal. Então, o efeito da queda não implica apenas para uma área filosófica teológica, mas também para a física dele. É muito interessante de pensar isso, porque é aí que ele critica o Descartes. Enfim. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela apresentação e por ter preparado esse conteúdo para a gente. O pessoal está aberto aí, o pessoal já está comentando, né? Mas já está aberto aí para perguntas e comentários. Então, eu só quis aqui também perguntar, mas porque esse assunto me interessa bastante, aí possivelmente eu vou ter bastante perguntas assim. Não sei se vai continuar gravado ou não, aí vai ser decisão de vocês, mas eu tô bastante, porque eu acho esse tema muito interessante. Então, deixa só se eu conseguir deixar isso claro na minha cabeça, porque talvez eu tenha falado e eu não tenha aqui, tá aqui, aqui batendo aqui o pandeiro aqui ainda, tá? O Pascal entende, então, que a razão e
a razão e o coração são contrapostos distintos, você falou que realmente existe uma relação, obviamente. Então, um coração que está regenerado, vamos dizer assim, um coração regenerado. Claro que o Pascal não usa esse termo, mas um coração que tem a fé que Deus depositou nele. Tem as suas razões que vão estar sendo influenciadas a partir desse coração novo. Já o coração que está sendo influenciado pela queda, a sua razão também vai ser influenciada. Mas ainda assim, Pascal entende uma forte diferenciação entre razão e coração. E também outra pergunta, né? Se também essa noção de razão também está muito ligada, o conceito de razão dele está muito ligada ao contexto dele de racionalismo e tal, e que talvez não necessariamente a gente entende o que seria razão hoje, ou não? Eu estou viajando. Bom, se eu entendi a pergunta, qual é a definição de cada um e sua relação? Sim, sim. Você falou também que você deixou claro que parece que realmente a Pascal entendia que existia uma relação entre razão e coração. Você falou que, por exemplo, quando um coração é corrompido, por exemplo, ele vai também influenciar a sua razão. O coração vai influenciar. Então, as definições assim da razão e coração para Pascal, quais são as definições dele para razão e para o coração e também, não, sim, certamente que ele é um herdeiro do racionalismo, mas para suas definições, a razão e o coração são muito distintas ao ponto de que há um correlacionamento entre a razão e o coração é essa implicação do coração caído ou tem mais? Tá, assim, tem duas características ali a respeito do coração que se aproxima mais da razão. A primeira é a característica, né, de que é a relação com o sobrenatural, sobrenaturalidade. E, portanto, né, a fé é isso, é Deus sensível ao coração. Mas uma outra característica é dessa intuição, é desse sentimento natural. E por isso que ele fundamenta os raciocínios discursivos. Então, assim, isso seria mais relacionado à razão. Para que a razão desenvolva todo o seu empreendimento, ela precisa dos primeiros princípios, e eles são proporcionados, segundo Pascal, pelo coração, a respeito dessa intuição, desse sentimento natural. Mas tem essa distinção, essas categorias, né? As três ordens: matéria, espírito e vontade, ou coração. Desculpa, vontade ou caridade. Então, isso é disjunto, é desproporcional devido à queda. Mas eu não saberia te dizer se há outras implicações a respeito dessa distinção entre coração e razão. Mas isso, então, é engraçado, né? Porque, assim, isso não é tão categórico e absoluto em Pascal. Isso não é, assim, algo que a gente pode dizer, então Pascal vai trazer essas duas categorias aí do homem, coração e razão. Não, não é isso. Isso são dimensões, o coração pela vontade, né, da caridade também, e a razão pelo intelecto ali, o espírito. Mas não só isso, é muito mais complexo que isso. E, assim, de fato, o Pascal é herdeiro, né, do racionalismo por conta de todo o período ali, mas eu diria que ele é herdeiro do racionalismo no sentido do empreendimento científico dele, de que sim, ele quer objetividade, ele quer método para aquilo tudo, mas sempre com esse pano de fundo teológico muito forte, o que Descartes não tem. Então, a filosofia dele, alguns vão querer colocar ele como eu disse, né, um fideísta, outro como um cético, mas eu acho que é sempre um problema denominar os filósofos assim de maneira categórica e absoluta. Eu não sei se eu respondi, Matheus, mas enfim. Não, sim, sim, deu para entender bastante. Isso, é claro, como você explicou muito bem, é bastante complexo e bastante amplo essas definições e a forma como também Pascal entende razão e o coração, então é difícil seguir
resumir em poucas palavras, né? Mas eu também tenho outras perguntas também, mas vou respeitar o pessoal e vai que alguém também me quer perguntar, né? Então, vou esperar um pouco. Perguntar ou acrescentar algum comentário, complementar algo, fiquem à vontade. Não, a bola é sua, senão. Não, eu falo isso, eu tenho curiosidade, no primeiro momento, porque como eu faço psicologia, tem uma abordagem na psicologia que se chama terapia cognitiva comportamental. Você conhece? Possivelmente conhece. Conhece? Ah, tá, beleza. Então, a terapia cognitiva, ela fala que a reação, os sentimentos, elas são reflexos e são produtos do pensamento. E pela forma como Pascal diz aí, há uma diferenciação entre pensamento e sentimento, não é? Ou estou errado? Sim, sim. É uma Então, diferença. sim, então. É, aí, portanto, na terapia cognitiva, por exemplo, se eu penso em uma situação, eu penso numa coisa que me deixa triste, uma coisa triste, negativa, eu vou ter uma reação coerente com o pensamento. Então, estou numa aquela situação vem na minha mente, eu interpreto aquela situação e entendo que seja triste e minha reação vai ser coerente com esse pensamento. Assim, então, só que parece que no pensamento ele não necessariamente só está vinculado ao raciocínio, à razão, porque também da mesma forma como um pensamento também poderia ser é, algo de afeição, de sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa, é claro que é difícil de pegar por exemplo, pegar uma pessoa depressiva. É claro que depressão é um transtorno, então é difícil você conseguir fazer muitos exemplos com uma pessoa que tipo não seria o melhor exemplo assim, porque é um caso extraordinário, que é depressão, mas a pessoa que está com depressão, ela interpreta as coisas a partir desse óculos de depressão, vamos dizer assim, dessa visão depressiva. E esse pensamento que ela vai produzir a partir desse contato com a realidade vai ser coerente, vai ser uma forma negativa, vamos dizer assim. Então, o pensamento não seria somente algo vinculado à razão, às lógicas, ao pensamento, ao raciocínio, mas também um pouco do sentimento, assim, porque da mesma forma como não está na consciência, no pensamento dela, esse pensamento também tem uma influência do sentimento também. Então, seria algo mais anterior. Não sei se eu deixei muito claro o que eu queria dizer, mas o pensamento, ele não seria só de uma via lógica. É claro que o Pascal está dando de um contexto específico, no racionalismo e tal, beleza, isso aí realmente é importante, mas tá entendendo o que eu quer dizer ou eu fiquei confuso demais? Eu enrolei e não fui para lugar nenhum. Não, entendi o que você quer dizer, mas é justamente isso. Acho que em Pascal não tem muito como a gente correr disso. É, é nesses termos. Mas tentando trazer para todo o desenvolvimento científico a respeito da nossa cognição, aí eu não sei, não sou desse campo, então não poderia acrescentar muito. Mas eu acho que é isso mesmo. O sentimento do coração e a intuição também, e o pensamento, os raciocínios da razão, proveniente apenas da razão. Tem um Tem pouco uma mais, mas questão. aí, pode continuar, desculpa E interromper. não, nessa mesma onda aí. A minha dúvida que fica é se existe então essa bipartição, né, entre a razão como aquela que opera o pensamento, a lógica, e o coração como aquilo que opera as emoções e os sentimentos. Eu não sei, mas em qualquer dualismo eu vejo problemas, porque, por exemplo, está dividindo a realidade, né, em duas coisas, e existe um aspecto da realidade que tu não vai conseguir explicar. Aliás, nesses dois casos, a gente não consegue explicar muito bem, porque tu está falando de questões metafísicas, como a própria razão,
como, enfim, o estudo das emoções não é em si metafísico, mas as emoções são, né, ontologicamente falando, questões abstratas e metafísicas da filosofia. Então, como é que a gente explica isso? Já é difícil de explicar por si só, e aí quando a gente faz uma divisão, a gente dificulta ainda mais a explicação, né? Então, eu não sei, porque, por exemplo, em Neuver, como eu estava falando antes, o coração, ele inclusive é o lar, digamos assim, da própria razão, né? Então, o Doiver, por exemplo, ele não faz essa bipartição, esse dualismo. Ele fala que o coração é o centro tanto das questões afetivas e emocionais, como das questões lógicas e racionais, né? Tudo provém do coração. Inclusive, quando a gente delibera algo com base em nossos desejos, por exemplo, estou aqui comendo um melão nesse momento, vocês não estão vendo, mas eu estou. Eu desejei comer esse melão aqui porque eu sei que ele é bom, mas não é um desejo sem deliberação e sem raciocínio. Eu quis, eu deliberei, e isso faz parte da parte racional do meu ser, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, faz parte da parte emocional ou dos meus desejos, né? Então, o Doiver vai falar que existe uma relação mútua de um só ser integral, que é o ser humano, que pode ser identificado pelo seu próprio coração como o centro desse ser, mas que dali provém tudo, tanto questões emocionais quanto questões racionais. Então, não sei, eu acho difícil a gente... E eu não sei se, né, pelo visto é o Pascal que faz essa diferença, inclusive já vem de Descartes, né, esse dualismo. Então, é difícil, né? O que poderíamos falar sobre isso aí? Eu acho que uma condição contextual dele. Eu acho que nesse sentido mesmo, acho que não haveria como eles pensarem num ser humano de fato integral, assim, orgânico, né? Era tudo muito, assim, mecânico e distinto, né? São categorias e tudo mais, mas eu acho que Pascal, ele tem um valor maior, não é um valor a palavra, mas, assim, uma contribuição, de certa forma, maior do que Descartes, porque é nesse sentido de que toda essa desproporção, toda essa desordem do ser humano, ela provém da queda. E o Descartes não deixa isso explícito, se é que, né, aceitava isso. Enfim, mas, de fato, é um fator negativo, mas que a gente só consegue reconhecer justamente devido às contribuições científicas, em parte, e também desenvolvimentos teológicos, né, antropológicos a respeito da natureza humana, de que a gente consegue perceber de que, assim, não é tão, né, agrupado cada coisinha, e acho que é isso. Em Dover dá um desenvolvimento muito mais satisfatório, por assim dizer, a respeito do homem, nesse sentido aí, de como você apontou, de que a razão também está inserida nesse órgão deliberativo que é o coração. Eu responderia, acho que dessa forma. Indo... Nossa, minha garganta ainda está muito ruim, perdão. Indo na direção do que o Pedro falou, porque ele falou que é contextual, eu acho que é exatamente essa questão do contexto que o Pascal está situado. O Doivert, por exemplo, já está um contexto mais à frente, em que já se está se discutindo de modo mais aprofundado a questão antropológica do ser humano, mas o Pascal está bem no período em que até o Henrique de Lima Vaz, né, diz que em que as ciências humanas e as ciências naturais, exatas, estão se dividindo, né? E aí Pascal está nesse sentido, nesse contexto em que ele está se situando também nessa divisão entre as duas ciências,
Mas eu acho que também é um problema que ele está trazendo, é porque na modernidade em que o aspecto racional, a dimensão racional do ser humano está sendo supervalorizada, como uma razão autônoma, como a gente vê no iluminismo, no princípio do esclarecimento, vamos dizer, Descartes também vai trazer, né, a razão do homem como um fundamento para o conhecimento. Então, o Pascal, acho que ele está nesse contexto, acho que não dá nem para tirar muito ele desse âmbito, dessa crítica à centralidade da razão no mundo, como um ídolo mesmo. Acho que tem que ter em mente também essa crítica a essa questão, que senão aí, claro, aí por um outro lado, a gente vai chamar o Pascal de fideísta, alguns vão chamar ele de fideísta, mas justamente porque eles já estão no extremo da razão. Então, qualquer coisa que já está um pouquinho mais para o lado da fé já vai ser chamado de fideísta também, né? De certa forma. Pascal é fideísta? Eis a questão, né? Assim como acusaram o Kierkegaard, né? Pedro, Opa. Bem, primeiramente, Pedro, no Multiverso, parabéns pela apresentação de novo. Da outra, eu acompanhei o link pela internet e agora acompanhei ao vivo. Os pontos que me chamaram a atenção hoje, até retomando esse aspecto sobre a discussão do fideísmo, é lembrar que nós estamos, como você colocou, do contexto diferente, nós precisamos também lembrar os termos que envolvem toda a discussão. E esses apelidos que as pessoas recebem, ou essas caracterizações feitas naquele período da história, não podem ser carregados por nós até os nossos dias, porque as palavras mudam com o tempo. Então, a caracterização do Pascal como fideísta faz sentido naquele período. Mas nós não usamos a palavra fideísta da mesma forma. Então, nós agindo no sentido de considerá-lo fideísta é um anacronismo. Porque nós não partimos da noção fideísta que a época de Pascal estava estabelecendo. E mais, acho que voltando aí num ponto, é respeitar o contexto para entender como é que Pascal está fazendo um caminho, por ele resgatar Agostinho, mas não só isso, como a cristandade surge pela união com a filosofia. Eles não surgem separando, mas é abrigando a filosofia. Os nossos primeiros mestres da igreja, já fora do cânon, talvez se apegaram demais à filosofia grega. E nós pagamos o preço até a Idade Média. Mas na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a chave se quebra quando a razão, ou o homem por meio da razão, tenta se afastar de Deus, do domínio de Deus. E para fazer isso, lança uma pecha contra a fé, que é o obscurantismo. A Idade das Trevas surge na época de Pascal. Desse período em diante. Olhar para o passado como um período de trevas. E eles fazem isso porque quem se afasta do domínio da razão para abarcar mitos e histórias sobrenaturais tende a ser obscuro, tende a ser alguém apegado por coisas incertas. E nós precisamos de certeza. Porque existe uma mudança de fundamentos muito séria. Deus não é o fundamento de tudo, o homem é o fundamento de tudo. Mas que maneira o homem estabelece o fundamento de tudo? Sendo o homem um ser livre, ou não, né? Ele vai ter ao longo da discussão, é o ser humano quem vai identificar o fundamento do universo. E ao fazer isso, encontra na razão, no primeiro momento, a segurança definitiva. Até que, dentro do movimento racionalista, surge o romantismo, como uma ruptura disso. Porque o resultado da deificação, ou transformar a razão em uma deusa, é que tudo se submete à relação de causalidade.
Só que a relação de causalidade, então, A produz B ou A causa B, não serve para circunscrever toda a vida, não abarca toda a vida. O Pascal está abrindo uma brecha nesse caminho para dizer: o problema não é a razão, o problema é achar que tudo é a razão. Mas que razão ele está falando? A razão baseada no princípio da causalidade. E é daí que a acusação contra o Pascal vai recair quanto ao fideísmo. Porque ele está querendo dizer que a relação de causalidade, que é, como você colocou, Pedro, um dos primeiros princípios, é o fundamento que vai é um dos fundamentos que vai substituir Deus para esse homem moderno. Se ele está dizendo que uma pessoa como Pascal, que é um pensador, um pesquisador sério, está dizendo que a relação de causalidade, que é um dos fundamentos do pensamento racional, não é capaz de abarcar tudo, significa que, para eles, fazendo uma equivalência, é como se nós disséssemos que Deus não é capaz de explicar tudo. Só que eles não enxergam, como o Thiago colocou, idólatras ainda. Eles vão encarnar a idolatria posteriormente. Então, para a gente, é preciso ter cuidado nisso. O que a gente vai sofrer um pouco nisso posteriormente? Mas já sofre ainda pela herança romântica, que é um outro ponto. Porque a herança romântica é a tentativa de combater a idolatria chutando a santa. O problema não é chutar o objeto, derrubar o poste. O problema é que o coração humano está inclinado à idolatria. E a revolta contra essa idolatria não vai se dar pela ruptura com a religiosidade, que em parte o movimento romântico tentou fazer, enxotar a razão e fazer o ser humano buscar um outro fundamento. Só que o ser humano fica bambo, porque ele precisa da razão. O problema não é a razão deusa, não é a razão como parte da nossa vida. Então, meu primeiro ponto seria esse. Não confundimos os termos e seus significados por causa do contexto da época. Então, a nossa declaração de fideísta para Pascal não funciona porque seria um anacronismo. Um outro aspecto que o Pedro trouxe na apresentação me chamou a atenção é lembrando do McIntyre sobre a forma de obtenção do conhecimento. O McIntyre vai lembrar que, de novo, a razão, ou o princípio da causalidade, essas apreensões diretas por um exercício lógico, não abarcam tudo, porque muito do nosso conhecimento é tácito. E se baseia em uma confiança sobre a maneira de obter o conhecimento. Então, por que nós conseguimos produzir conhecimento? Porque nós temos uma crença escondida de que as coisas são o que os nossos sentidos captam. E esse é um dos pontos que o Pascal está começando a apresentar na sua crítica ao Descartes. Porque o Descartes está substituindo Deus pela razão. Só que Deus é um ser eterno. É um ser que tudo criou. A razão não criou todas as coisas. A razão é a ferramenta pela qual vamos identificar o mundo, compreender o mundo. Só que Pascal vai dizer, mas a razão, Descartes, ele é um ferrenho leitor do Descartes. Ele foi um intérprete do Descartes. Então, Pascal não está criticando alguém que ele não leu. Ele leu. O que ele está perguntando é como é que nós vamos fazer para explicar aquilo que a razão não pode explicar. Ou seja, por que a relação de causalidade é confiável? Resposta, porque eu creio. Só que isso, para a época, é um insulto. Por que é um insulto? Porque é supor que os racionalistas estão surgindo, rompendo com a tradição cristã, adotam, no fundo, uma postura exatamente igual à dos cristãos que estão sendo criticados. Ou seja, eles têm fé. Então, são dois seres que estão brigando para comprovar qual é a maneira correta de crer. Se é crer mediado pela razão, ou se é crer porque tem um ser superior que tudo fez, tudo faz, e que confere ao homem a capacidade de compreender a realidade. Então, o ser humano que está rompendo com Deus não quer aceitar, no fundo do seu ser, que é tão crédulo quanto um crédulo comum, que ele rejeita. Então, Pascal está tocando nessa ferida, que depois será um pouco sufocada pelo predomínio da razão, porque um sistema fechado, filosófico, racionalista é muito pesado. E a resposta ao movimento racionalista foi o romantismo, que é outra desgraça. Por quê? Que é o ser humano descobrindo que o seu abismo de idolatria é muito pior e é incontrolável. Uma vez que a porta do abismo foi aberta, quando o ser humano mergulha nele, só Deus pode tirá-lo de lá. Mas em que sentido isso? O ser humano vai encontrar a capacidade de ficar procurando fundamentos idólatras o tempo inteiro, e vai ser uma fábrica, de fato, de ídolos, mas não de ídolos como da antiga vida pagã. Estou falando de construir deuses de verdade, capazes de explicar tudo. Então, o racionalismo e o romantismo são traços
terríveis. E o Pascal está, antes que esses dois movimentos se consolidem, apresentando o meio termo, que é o que o Wicker colocou. Esse meio termo, em Pascal, essa, vamos dizer assim, uma antropologia pessimista, porém equilibrada, é para dar ao ser humano bom senso. Ele está, sem querer, querendo, antecipando séculos de discussão até a nossa vida. Porque Pascal é uma perturbação para qualquer moderno e também uma perturbação para todos nós. Veja como ele não abandona a razão, mas usa a razão para lembrar desse conhecimento tácito que nós temos sobre a realidade e como a razão não pode transformar o ser humano, ou seja, não pode redimi-lo, que é um dos projetos que tanto racionalistas quanto os românticos tentaram estabelecer, que é a construção de um ser humano pleno, uma espécie de recriar Adão, que é a nossa discussão hoje. Não nesses termos, mas todos estão sendo sufocados pela ideia de mundo melhor. Um mundo verde, um mundo sustentável. Isso é uma baboseira. Mas quem faz isso? O Pedro colocou, foi o Pascal. O Pascal vai dizer, não vai funcionar. Só que ele não faz isso como muitos crentes fazem, e aí minha terceira e última parte, desculpa até pelo falar muito, quando o cristão, quando o Pascal demonstra pela racionalidade, sem abrir mão da racionalidade, que todo esse projeto de deificação que o ser humano tenta fazer, ou seja, tenta reconstruir um Deus, ele não está construindo a partir do nada, ele está construindo para se contrapor ao Deus cristão, fracassará. Esse mundo melhor é um fracasso. Porque nós não temos a capacidade de recriar a realidade, apenas nos sujeitar a ela, nós somos parte da contingência, nós não somos capazes de manipular a contingência. Segundo, nós temos que suportar a contingência com uma certa dose de ceticismo, sobre nós mesmos, não sobre o mundo. E a graça significa uma intervenção externa que é a única capaz de moldar a realidade. Deus é o único ser racionalmente demonstrado que pode alterar a realidade. Porque quem é esse ser? O que criou todas as coisas, inclusive a razão. Isso vai esbarrar em nossa tentativa hoje de construir um mundo moderno, um mundo melhor. Quem vai construir um mundo melhor é Deus. O ser humano não vai. E tem que aceitar isso. Porque o contrário disso, aí sim é irracionalidade. E Pascal vai ser uma pedra de tropeço para os mundanos? Sim, mas também vai ser uma pedra de tropeço para os cristãos. Como nós, do nosso tempo, nos apegamos muito, esse é outro aspecto do texto que o Pascal trouxe, e Pedro colocou, até agradeço, porque ele ensinou bem, falou bem sobre isso, parabéns de novo. Como o Pascal vai tratar algo que para nós tem sido muito problemático, é o cristão buscando, o evangélico especialmente, o evangélico brasileiro, buscando referências na academia para explicar processos de conversão racionalmente válidos. Quer dizer, eu não quero saber do tiozinho, da tiazinha da minha igreja que se converteu porque teve um toque no coração, acordou chorando e pronto. Ele quer ouvir uma declaração de fé como a do Lewis, C.S. Lewis. Eu estava sentado, meditei e entendi. Só que isso é falso. Esse ato que o Pascal que o Lewis teve, e muitos talvez tenham passado por isso, não tenham abertura na igreja para demonstrar, porque não teve nenhum fenômeno, não vi anjos, não vi coisa nesse tipo. Foi uma mudança racional, só que o Pascal está explicando o que o Lewis está querendo dizer e não conseguiu muito bem nessas palavras, e que para nós tem sido muito caro. Não é uma mudança racional. A razão não ultrapassa o pecado, mas se sujeita a ele. A razão não é capaz de regenerar o ser humano. Foi um toque da graça que fez isso. Só que o toque da graça não anula a razão, mas a humilha. Pascal está dizendo, essa tentativa, esse império racional que o homem está querendo construir, como uma torre de Babel naturalista, não vai conseguir chegar até Deus, porque Deus vai vir de cima e vai causar confusão. E qual é a confusão? A graça. A graça é uma perturbação na ordem racionalista. Por quê? Porque ela não rompe a razão, mas a humilha. A derrota sem destruí-la. E para nós é entender que o sobrenatural de Deus, agindo a interferência sobrenatural de Deus, não anula a nossa racionalidade, mas a impõe um limite. Só que esse processo não pode ser reproduzido pelos seres humanos crentes que acham que vão transformar a filosofia em um instrumento evangelístico. E aí fracassa porque as pessoas não creem em Deus porque lhes falta conhecimento, mas não creem em Deus porque o seu coração não quer. E o único ser capaz de fazer isso é Deus por meio da graça.
Só que esse caminho de chegar até o limite do conhecimento e da explicação do evangelho é racional, mas a razão para, não para dizer, olha, aqui você tem que dar confia em Deus. Não é isso. A razão mostra o caminho, só que diz, esse caminho, para ser traçado, é preciso que alguém do outro lado venha. E eu não tenho, aí vem um outro aspecto do pessimismo de Pascal. Eu não venho, eu conduzo você até a porta da graça. Só que o caminho da graça está aberto, só que você não vai ser capaz de traçá-lo. Então, a filosofia tem um toque pessimista. Eu não te salvo. E quem vai me salvar, dirá o ser humano que foi convencido, filosófico e teologicamente, de Deus? É Deus. Ué, então você me conduziu até aqui para que talvez eu não tenha esperança nenhuma ou descubra que eu não tenha salvação? Positivo. Porque meu papel não é te convencer, te converter. Meu papel é te apresentar até aqui. E isso frustra muitos evangélicos que querem transformar a bagagem filosófica em um instrumento de evangelização e acham que com as ferramentas certas levarão a pessoa à redenção. E Pascal vai criticar, em parte, eu concordo com ele, por divergencialistas nós não somos. Os dogmáticos. O que são os dogmáticos? Os racionalistas cristãos, que querem pegar um bloco doutrinário e jogar a goela abaixo nas pessoas, achando, olha, aqui, ó, a razão está sujeita à fé. Então a fé se transforma em um bloco, quase como uma nova divindade, dominada pelos cristãos, para coagir e transformar a vida dos sujeitos que são incrédulos. E o resultado é a destruição de tudo. Então Pascal consegue, sozinho, com míseros pensamentos, enveredar por várias discussões que nós estamos travando até hoje, sem avançar profundamente em muitas, porque ele lança as suas questões, deixa em abertos a reflexão e interrompe, porque ele não nos conduz ao esgotamento da discussão, mas ele nos dá a resposta antecipada do fim da trajetória, que é o ser humano não tem esperança a não ser em Deus, o seu grande inimigo. Então, é formidável, Pascal. Não é que ele seja extraordinário como um sistema formidável. Não, ele só fez as perguntas certas e fez comentários adequados, dentro das suas limitações, é claro, que vão deixar todo mundo embananado. Não só os racionalistas, mas também, de antecipo, os românticos e mesmo os crentes. Porque o nosso dogmatismo, às vezes, é sufocante. Sufocante porque mina a liberdade dos campos, a filosofia tem que ser filosofia, a teologia tem que ser teologia. O evangelho está antes dos dois. Mas nenhuma dessas coisas foi criada por Deus para se transformar em ferramenta evangelística. Nós aceitamos isso? Eu acho que não. Então, o Pascal consegue dar um pessimismo necessário que traz lucidez. Uma lucidez que, no tempo dele, era o homem rompendo com Deus vai se transformar em um Deus. Ele já está dizendo, não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que os cristãos peguem essa herança e repitam o erro da antiguidade. Por quê? A filosofia grega era pelagiana, vamos considerar assim. Achava que levaria o ser humano à perfeição. Nós estamos voltando ao mesmo erro. Olha para a nossa discussão hoje. E como Pascal é um autor extremamente necessário, porque é lúcido. Lúcido sem dar todas as respostas que nós queremos, mas antecipando. A resposta é ou é Deus e a sua graça, ou é nada, racionalmente considerando. Desculpa aí pelo tempo que eu tomei de vocês. Obrigado. E parabéns de novo, Pedro, é sério. Tu explicou Tranquilo. Obrigado, valeu pelos comentários. É muito bom. É isso mesmo. É sempre bom ouvi-lo que nós somos exortados. Muito bom. Enfim, é muita coisa, né? Nossa, os pensamentos têm muita riqueza aqui para a gente poder extrair, enfim, e poder discutir a respeito disso. É tão interessante que o Pascal chega a fazer exegese do texto hebraico. Isso tem nos pensamentos. E ele cita, assim, algumas palavras. E ele vai falar sobre rabinagem, vai falar sobre Moisés, Abraão e tudo mais. É muito interessante, enfim. Mas isso que você estava falando, eu não sei se vocês provavelmente já leram o livro do Jonas, e tem uma... Valeu, Jean, tranquilo, obrigado também pelos comentários. Abraço até mês que vem. Ou mês que vem não,
Mês que vem? Se Deus assim permitir, mês que vem, né? Agosto. Isso. Entramos de férias agora. Enfim. No livro de Jonas, ele coloca um comentário acho que do casaco de Pascal, né? Que isso é algo biográfico mesmo. Quando ele morreu, acho que ele morreu com menos de 40 anos, 30 e poucos anos. Alguns dias depois da morte dele, encontraram na jaqueta, né, no casaco dele, assim, num bolso, um papelzinho, tipo um papel assim, escrito à mão mesmo, a respeito de uma experiência que ele teve mesmo, ao final da vida, algo assim nesse sentido. Está lá no livro do Jonas, em uma das partes, que ele dizendo, né, quero conhecer não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E, enfim, é nesse sentido da pessoalidade de Deus. Tem um outro fragmento, que estava até por aqui, não vou conseguir achar ele agora, que ele vai trazer essa dimensão de que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é um Deus de amor, é um Deus de consolação, é um Deus que resgata o pecador. Então, esse teor teológico de Pascal, ele dá vida à filosofia dele. Ele dá densidade, assim, viva mesmo ao empreendimento dele. E é por isso que ele tanto bate em Descartes nesse sentido. Mas, enfim, é interessantíssimo. Depois eu queria até citar um trecho que ele vai falar sobre Platão e Aristóteles a respeito da filosofia, mas, enfim, se alguém tiver mais um complemento ou um comentário, pode acrescentar. Vou deixar para o final isso aqui. Deixa eu tentar lembrar aqui que eu esqueci, que eu tenho esse problema de esquecimento. Então, deixa eu lembrar aqui rapidinho. Lembrei. Voltando um pouco lá do Hermandov e tal, essa concepção de que a razão está dentro da interioridade do coração, isso é realmente completamente bíblico, né? Principalmente porque, assim, por exemplo, eu lembro da passagem acho que em Lucas mesmo, em que Jesus, ele tá ali com os fariseus e tal, os fariseus estão ali borbulhando a cabeça deles ali, aí na tradução diz, eles estavam ali, Jesus entendia os pensamentos do coração. Isso vai depender da tradução, obviamente, né? Não é toda a tradução que vai trazer exatamente essas palavras e tal. Isso, conforme o Pedro Henrique falou muito bem, né? O termo muda dependendo do contexto, e de fato eu concordo que realmente é totalmente coerente pensar que Pascal, dentro desse contexto, vai pensar dessa forma, obviamente, né? Não está dentro do contexto hoje hoje, por exemplo, não se entende essa dicotomia profunda entre alma e corpo, ou razão e emoção, sabe? Então, realmente não faz sentido querer procurar o exterior, sendo que o Pascal está dando esse contexto. Mas eu acho que é muito, muito interessante, porque, de fato, a própria Bíblia deixa isso muito claro, né? O próprio Antigo Testamento, a antropologia do Antigo Testamento, onde os pensamentos, a razão, está sempre muito dentro do contexto da expressão do coração, né? Então, e parece também que esse negócio da razão sendo serva do coração, vamos dizer assim, serva, né? Dentro da realidade do coração, parece também coerente, vamos dizer assim, não sei se eu vou falar besteira aqui, ou se eu vou dar rodopios aqui, mas dentro de uma conceito de cosmovisão, né? Então, por exemplo, várias cosmovisões vão entender vários tipos de concepções de mundo a partir dessas de tais linhas de raciocínio. Então, a cosmovisão ateia vai entender certas concepções da vida, do mundo, do homem, a partir de certas linhas que eles acreditam que sejam apropriadas. Mas essas próprias concepções de que eles acreditam que essas linhas de raciocínio que eles entendem é apropriada, mas também muito ligada a essa concepção de que eles acreditam e porque, como falou, eles creem que seja assim, como falou, eles creem que seja assim. Existe uma crença e também um pouco, querendo ou não, um pouco desse coração corrompido do coração, sabe? O homem essa linha de raciocínio, de pensamentos, essas concordâncias, ela vai estar dentro do contexto de coração corrompido, no coração de desejo, sabe? Eu construo esse pensamento aqui, tal, até deísta e tal, e que, para ter noção, até mesmo o pensamento não cristão, entre os vários, tanto teísta, nihilista, esqueci o resto também, agora não me lembro exatamente, mas vão ter discordâncias entre si. Então você vê que existe pensamento cristão, um coração regenerado, e o resto que não é cristão,
esses coração não regenerado vão ter linhas de pensamentos diversos e não vão ser só centro. Então, a razão, mesmo assim, não se mostra universal para todas. Claro que vai ter linhas de pensamento de assunto, vai ter várias formas de você entender como é que é, mas essas várias formas vão denunciar que a razão em si é completamente refém desse coração corrompido, de que esse coração corrompido vai... você entendeu muito bem que eu vou ficar repetindo toda hora aqui, mas é basicamente isso. O Pedro falou muito bem. Acho que traz um pouco dessa ideia, né? Acho que dessa ideia de cosmovisão também. Eu não sei se eu fui lá e voltei. Basicamente isso. É isso mesmo. Uma cosmovisão bíblica, ela é correspondente com a realidade, né? Ela satisfaz não só no âmbito racional, de explicação a respeito de quem nós somos, do que o mundo é, mas de que ela traz respostas, mas traz uma renovação também de vida. E, enfim, eu estava tentando lembrar de um versículo também, mas esqueci uma das cartas de Paulo a respeito disso, né? Da sujeição dos pensamentos a Cristo. É nesse sentido mesmo de que o senhorio de Cristo ele abarca tudo e a gente é submisso em todas as nossas dimensões. Coração voltado a Ele. Enfim. Querem Vale acrescentar mais frisar, algo? tem não contraponto, né, mas um acréscimo, acho que houve discussões no passado, tem havido, que tentam separá-los, mas acho que o Vantil também é útil nesse momento, por uma expressão que ele trabalhou muito, uma maneira de fazer, de obtenção do conhecimento, que é uma epistemologia pactual. Enquanto o ser humano não se relaciona com o Deus Trino, toda a sua maneira de obter conhecimento é falha. E esbarra nesses pontos que o Pascal está antecipando, e que McIntyre vai desenvolver do conhecimento tácito, e sobre o que o Matheus trouxe da discussão psicológica, é que a psicologia parte de um problema. Enquanto ela não definir o que é o ser humano, toda a sua metodologia vai ser vinculada a isso. Então, o pensamento modula os efeitos, modula os afetos modulam o pensamento. A questão é, por que tem que colocar um na frente do outro e não algo que abarque os dois? Ele vai se perder, e Pascal vai lembrar, é o coração. Mas não é só o coração. Algo da herança hebraica nos falte hoje. O hebraico não é exatamente cultura hebraica bíblica, não é exatamente o coração só, mas a participação integral de todo o ser. O que respondia aos afetos eram as entranhas, rins, estômago, reação corporal a algo, e que é tão importante hoje. É como até mesmo o judaísmo tem surgido de novo. Porque o ser humano responde pelas suas entranhas. Então, se ele fosse uma máquina, na época moderna, seria uma máquina robótica, vamos considerar assim, puramente artificial. Só que hoje nós estamos descobrindo um perigo, não é? Mas uma maravilha da máquina orgânica, um ciborgue. Ele tem partes robóticas, mas é uma carne dentro, uma entranha que vive. E para não deixar em branco assim, o que o Pascal traz de disrupção, de quebra, ele não promove uma unidade, porque essa unidade, isso que vai dar liga no ser humano é a graça. Sem a graça, o ser humano é esse ser perdido. Que até a dúvida que vai resultar, Matheus, nas suas questões psicológicas. Nós não o modelo do Durbridge é muito interessante, mas ele não é bíblico, vamos considerar assim. Né? Não podemos confundir o seu sistema com a Bíblia. Então, existem outras abordagens, embora eu seja durbridgiano. Uma delas é essa do Pascal, que é procurar o que dá liga no ser humano de novo. O que pega essas peças separadas e dá equilíbrio no homem. Isso é a graça. Então, a graça não é algo que precisamos brigar com os afetos, mas é buscar algo que una a graça, una a razão, à vontade e aos afetos, que é o que o Pedro trouxe. O que vai dar ao ser humano proporcionalidade e unidade de novo é a graça. Então, sem isso, mesmo as nossas análises, como a análise da filosofia, da psicologia, de outras áreas, sempre vão ficar falhas ou capengas, de alguma forma. E não é possível superar essa capenga, como considerar uma figura bíblica. Né? Não tem como Jacó voltar a andar normalmente depois que ele ficou aleijado. E quem aleijou Jacó? Foi Deus, que marca a mudança de Jacó para Israel.
Então, a gente não pode superar a deficiência, entre aspas, que a graça vai causar, que é esse pessimismo realista do ser humano. Ou ele depende de Deus integralmente e se restaura por inteiro, então as suas entranhas, a sua mente volta a um equilíbrio, não necessariamente no coração, mas em Deus pela graça, ou esse ser humano vai ficar tentando trocar. Hoje eu estou com a minha perna calejada, mas eu posso fazer uma peça que recupere os meus movimentos da perna, mas depois o meu braço vai falhar. E assim, uma parte do ser humano vai apresentar alguma falha que impedirá que ele volte a essa unidade que já teve um dia antes da queda e que Pascal também coloca. Então, de novo, Pascal continua válido e podendo conversar até mesmo com os nossos cristãos, filósofos de hoje. Eu trago o Vantil por isso, é uma epistemologia pactual. Primeiro, o relacionamento com a Trindade, e depois vem toda a atividade humana. Muito interessante. Obrigado. Valeu. Aqui, tu falou que, Pedro Henrique, falou que no Antigo Testamento tem essa noção da integralidade, né? Então, no Antigo Testamento, no caso, não faz essa tamanho dualismo entre corpo e coração, alma, vamos dizer assim, não faz desse tipo. E parece que realmente muito vinculado ao platonismo, né? Obviamente, isso não é algo... Então, tipo, essa desvinculação entre o corpo e o alma, e o Antigo Testamento não faz isso, né? Tanto que você falou que tem o coração descrito como entranhas, não o próprio termo do coração em si, mas entranhas, essa corporização toda, caraca, corporificação toda do ser humano. Então, e isso, é claro, né? Eu tava lendo Fenomenologia e eu lembrei do Merleau-Ponty. É claro, é diferente, tal, existe essa diferença e tal, mas existe uma relação por aí, tipo, de que a gente não é só o cabeça, que é o Descartes, não é só o assim, mas a gente é todo, a gente é o corpo, a gente também é tudo isso. Tem alguma relação? Claro, deixando claro que existe diferença, obviamente, né? Dentro do contexto do Merleau-Ponty, naquilo que ele está propondo, mas existe alguma coisa lá, assim, parecida? Mesmo que pouco? Olha, eu li pouco, não vou comentar muito, mas acho que o movimento que pode te interessar nossa época está vivendo no Ocidente o novo fortalecimento do panteísmo, que é a explicação que você quer. Como é possível a idolatria hoje se manifestar nesse retorno do ser humano como uma unidade? E além, a unidade com Deus. O nome disso é panteísmo. E é talvez um dos grandes adversários, porque o panteísmo abarca a espiritualidade, não a elimina. Ele precisa de uma religiosidade, e abarca diferentes maneiras diferentes religiosidades. E vale, inclusive, como um alerta para muitos cristãos. Muitos cientistas, filósofos, são crédulos. Mas quando nós investigamos no que eles creem, eu creio em Deus. Não confie nessa palavra. Por isso, pega o Vantil. Ou é o Deus trino, ou está errado. Porque uma hora esse panteísmo, essa espiritualidade que é capaz de regenerar o ser humano e de deixá-lo uma unidade, cobrará o seu preço. Então, o panteísmo vai ser talvez um grande desafio que tenhamos a lidar. Porque o panteísmo permite o cristianismo existir dentro de si, deformando, mas o preservando. E muitos cientistas hoje são panteístas ou espiritualistas ou budistas, mas são basicamente diferentes versões do panteísmo. E aí talvez a sua alegria assim, essa unidade existe? Existe. Mas o panteísmo é capaz de preservá-la, corrompendo essa unidade, promovendo uma unidade com Deus que não existe, mas resgata no ser humano a sua integralidade. Em resumo, estude sobre shintoísmo e a maneira de ser, até pela área da psicologia, na China, na Índia, no Japão, que guardam essas religiões, o movimento budista, o movimento panteísta em geral, no Oriente, especialmente, tem uma unidade antiga que o Ocidente está captando de novo e vai gerar problemas mais à frente. E uma delas é que ela não é capaz de gerar a unidade que só Deus é capaz de gerar. Deus trino. Tá? Então, seria isso. A resposta ao seu ponto, eu acho, é o panteísmo. É a possibilidade de pegar o que o Antigo Testamento traz, reconstruir, sem o compromisso
da regeneração pela graça segundo as Escrituras, ou Deus bíblico. É possível reconstruir esse ser humano. Então, uma resposta ao Pascal seria essa. O panteísmo responde ao Pascal, mas o Pascal vai dizer, mas isso não é Deus bíblico. Sinto muito. Mas a resposta do mundo máxima seria o panteísmo. É isso, pessoal. Eu não tenho a acrescentar, Matheus, porque eu não tenho leitura no Merleau-Ponty, mas enfim, concordo com o que o Pedro disse. Não, sim, é que a questão do Merleau-Ponty é que só que essa chamada do, do da ideia de corpo fora dessa ideia do homem como todo, sabe? E Merleau-Ponty, ele leva para esse lado do panteísmo? Ele leva? Se ele leva, eu não sabia não. Não. Eu não estou dizendo dele. Então, assim, o movimento geral do nosso período é um retorno a uma modalidade, a uma nova modalidade, né? Ao panteísmo, mas o panteísmo em uma nova modalidade, que soube e sabe lidar com os dilemas pós-modernos. Então, eu não sei o caminho do Merleau-Ponty, já vi algumas coisas dele, mas eu prefiro não ser taxativo no que eu vou dizer. Mas acho que um desdobramento é algum tipo de panteísmo restaurado no nosso tempo. Então, talvez você fique atento com isso. O caminho dele é muito religioso. Calma. Ele fala de Deus. Calma. É possível ter algo muito parecido com a fé cristã, muito antiga, velha, inclusive fala muito com o Antigo Testamento. O nome disso é panteísmo. Ah, sim, eu entendi. De fato, eu reconheço não tanto assim, né? Tipo, eu não vou falar muito, então, tipo, eu não vejo tanto isso, mas de fato isso existe. Tanto que quando estuda a Gestalt também, com a Gestalt ela tenta resgatar, ela vai, por exemplo, o Fritz Pearson vai para o Oriente, e lá é que ele restaura a noção de holística, vamos dizer assim, né? Noção holística. Então, realmente existe esse panteísmo de fato. Ou eu citei o Merleau-Ponty porque ele ter essa noção de corporificação, eu li recentemente fenomenologia, então essa ideia de corporificação acho muito interessante, né, que eu não sou só minha cabeça, mas eu também sou meu corpo, meu braço e tal, e eu não, por exemplo, preciso fazer representações do meu braço para poder pensar onde ele vai, é só de movimento, então eu não preciso fazer uma totalização, tal. Eu acho isso interessante, tá? Essa noção de não só... Oi, falou alguma coisa? Não, pode. Eu ia só, depois que você concluísse aí, para a gente concluir a reunião, né? Por causa do horário. Ah, tá. Não, então pode concluir já, então. Eu não, só pensamento. E até outra dúvida, no caso, é porque aí eu incluí a questão do J.K. Smith, quando ele faz de liturgias, e essa nossa de liturgias como corpo total, quer dizer, ele fala exatamente isso ou foi muito longe? James Smith, ele também tem essa relação do liturgias como essa integração ou ouvi errado? Pode ser também que isso aconteça. Algumas dessas discussões também podem ser, claro, se tiver muito relacionadas com Pascal, a gente pode continuar aqui, mas se também fugir um pouco, a gente pode discutir isso depois da reunião. É só para fechar a gravação mesmo. E aí a gente conclui aqui, por causa do horário, e aí qualquer coisa vocês podem conversar na chamada. Enfim, Não, sim, pode terminar aí, que eu ia falar é um pouco mais longe do Pascal, então vai acabar saindo um pouco do tema. Perdão aí se eu sair muito. não, tá tranquilo. A gente vai fechando aqui. Então, pessoal, a gente vai fechar a nossa reunião agora. Eu agradeço a todo mundo que participou durante esse semestre das nossas reuniões sobre Pascal e Descartes. E foi bom aprender com vocês sobre esse tema. No próximo semestre, a gente agora vai começar um outro percurso, outros estudos, a gente ainda está discutindo, conversando sobre as possibilidades, mas a gente vai começar um novo tema. Mas agora a gente fecha esse tema do Descartes e do Pascal sobre o problema antropológico e como é que eles elaboram esse tema de uma maneira diferente. Bom fim de semana para vocês, Deus abençoe. Essa é a nossa última reunião desse semestre, então a gente deve voltar agora só em agosto. Enfim, boas férias também para todo mundo.